Diretor da CBF cogitado no Flamengo é demitido por assédio. Veja as mensagens, é a coluna da Alicia Klein no UOL. O Rodrigo Paiva, diretor de comunicação da CBF, foi demitido da entidade por justa causa na última quarta-feira. Aparentemente não pela traição ao presidente Edinaldo Rodrigues por estar abertamente envolvido na campanha de Ronaldo Fenômeno, pelo menos não oficialmente. A coluna teve acesso a trechos da sentença da segunda vara do trabalho do Rio de Janeiro, prolatada em agosto, que condenou Paiva e a CBF pelo assédio sexual cometido contra a ex-diretora Luísa Rosa. Algumas mensagens de WhatsApp ilustram o teor das conversas, que para muitas mulheres certamente será gatilho. Essas são palavras da Alicia Klein, tá? Vamos lá. No dia 1º de fevereiro de 2023, o senhor Rodrigo Paiva convida a reclamante para se encontrarem longe do ambiente de trabalho. Já no dia 10 de fevereiro de 2023, ele afirma saber que o amigo de trabalho não pode falar certas coisas, destacando em seguida tratar-se de coisa boa, para escrever logo adiante que naquele dia a reclamante estava muito elegante e bonita. Algum tempo depois, no dia 13 de abril de 2023, o senhor Rodrigo Paiva diz que a reclamante é linda por dentro e por fora. No dia seguinte, 17 de abril, o senhor Rodrigo Paiva escreve a seguinte mensagem: Estava pensando em você aqui. Quando a conversa flui, fica na nossa cabeça. Sou experiente, inteligente e do bem, além de modesto, ha. Tudo que você me falou serve para nos aproximarmos e nos ajudarmos. Fica tranquila, você confiou na pessoa certa. Ah, também sou mais discreto do que imagina. No dia 18 de abril de 2023, ele manda um beijo e a chama novamente de linda. No dia 25 de abril, após o envio de um documento por parte da reclamante, o senhor Rodrigo responde a mensagem dizendo: Você é linda. No dia 28 de maio de 2023, diz estar com saudades dela. No dia 31 de maio, escreve: Vamos conversar no nosso bairro. No dia 4 de julho, a chama mais uma vez de anjo. O juiz Leonardo Almeida Cavalcante fecha a sentença com uma conclusão óbvia. A fala do Sr. Rodrigo Paiva reflete a misoginia da sociedade, na qual a mulher é objetificada e relegada a um papel que se presta apenas à satisfação do prazer do homem, a algo para sua apreciação e deleite, a um mero instrumento para atender os seus interesses. Resta saber se Luiz Eduardo Batista, aí ela fala do Flamengo e tal, é, enfim, tá aí, ele disse que ele foi condenado, né, foi demitido da CBF. Essas são as mensagens. Eh, eu acho que vou flertar um pouquinho com o cancelamento agora, professor, não treme, hein. Mas, eu entendo a questão, né, deles trabalharem juntos, eram 2 diretores ali, e não fica claro ali, mas de repente, se ele está numa posição de poder, né, dentro da hierarquia aí da CBF, não é uma coisa, não é apropriado, mas as mensagens, por outro lado, parecem um flerte normal, assim, ele não pareceu agressivo, nem, né, não faltou com educação, com respeito a ela, né, pareceu um flerte ali entre um homem e uma mulher ali, eu não sei, cara, eu trouxe essa matéria porque eu realmente não cheguei a uma conclusão, né, e às vezes é legal também não ter certeza das coisas, a gente não tem certeza de tudo, né, a gente às vezes demora um tempo mais para processar. Eu quero saber se vocês chegaram a alguma conclusão, o que que vocês acham? O que que você acha, Márcio? Pra mim, é um flerte bem, vamos dizer assim, suave, até bem tranquilo, né, chama de linda, saudades, não foi nada pejorativo, porém, tem que ver até qual é o ponto, qual é a liberdade que ele teria para fazer isso. Claro, se ele não conhece, se ele quer uma intimidade com ela, ele tem que dar um início, mas a partir desse início, se ela não demonstrou nada que fosse, né, que bloqueasse ele, se ela, né, não respondesse nada e ele continuando, se ela não se incomodasse, eu acho que tá tudo bem. Agora a gente chega num problema que se ela se incomodou e falou para ele: "Olha, não quero, não me interessa, a gente é funcionário, a gente somos colegas, você não precisa falar da minha beleza". Se ela chegou nesse ponto, não foi detalhado, né, mas se ela chegou nesse ponto e ele continuou, aí sim, aí eu acho que já passa um pouco do limite, porque eles estão num ambiente de trabalho, né, a pessoa, né, vai ter que se relacionar, vai ter que talvez trocar documentos, eu não sei qual era a função deles, mas daí no momento que
poxa, sempre que ela for enviar um documento para ele, ele retorna com alguma mensagenzinha a mais. Se ela não gostou, acho que é o direito dela, né, não gostar e não ouvir isso mais. Porém, ela teria que se manifestar, né, o que a gente não sabe ainda. Mas quanto ao conteúdo, é super tranquilo. Acho que linda, você pensei em você, não foi nada, no mínimo, né, escroto, pelo menos. Cara, acho que a gente foi meio salvo pelo gongo. Não sei exatamente, mas o UOL acabou de publicar uma matéria aqui falando, né, repercutindo ainda mais esse caso. O Rodrigo Paiva enviou uma nota ao UOL e afirmou que não é réu nem parte do processo movido pela ex-diretora Luísa Rosa contra a CBF. Acrescentou que, devido à ação tramitar em segredo de justiça, não tem acesso ao conteúdo e não pode se manifestar a respeito. Ele também disse que nunca teve um episódio de discriminação, assédio ou desrespeito na carreira. Paiva, aí fala um pouco dele aqui. O ex-diretor destacou que vem sofrendo ataques sistemáticos desde que Ronaldo Fenômeno, né, lançou candidatura à presidência da CBF. Ele e o ex-jogador são amigos. Paiva rompeu com Edinaldo Rodrigues, atual presidente, e foi desligado da entidade essa semana. Aí fala que a colunista, né, publicou aí que essas mensagens entre os dois e tal, ela teve acesso, né? Não sei se ele, enfim, não dá para saber aí quem tá falando a verdade. Ele tá falando que não tem processo, não tem nada. E a jornalista escreveu uma coluna publicando as mensagens e o veredito do juiz. Então, a gente que comenta a notícia, a gente fica meio vendido aqui, né, professor? E aí, o que o senhor achou das mensagens e agora desse imbróglio aí? Eu acho que a gente tem que sempre priorizar, né, que a gente precisa evitar o machismo, né? E um jeito de fazer isso é não ter mulheres nas empresas. Então, se não tivesse ela na empresa, pô, vocês nem para dar risada, né? Pelo amor de Deus, vocês dois, né? Não, Parece que entendi agora. Vamos evitar o machismo. é uma piada, pelo amor de Deus, sabe? Não. Assim, cara, tipo, é, a questão, né, hierárquica é muito fundamental, né? O Diego comentou isso e realmente eu acho que é uma questão de primeira importância, né? Um chaveco de um superior não é a mesma coisa de um chaveco normal, né? Porque ele vem imbuído já de muita coisa, né? Muitos medos, né? Muitos não ditos, né? Muitos não ditos, muita informação contextual, né? Que a gente não consegue medir só através digamos, análise do discurso, né? Só pegando as palavras e lendo as palavras que foram ditas, né? Porque tem todo o contexto. Outra questão que eu acho importante é que a gente não sabe o que foi dito fora dessas mensagens. Às vezes a gente reinterpreta essas mensagens dentro do contexto, porque quando eles se encontraram no dia seguinte aconteceu tal coisa, sabe? Então tudo isso, né? Eu acho que só quem estudou o caso realmente, né, é que vai poder dizer, né? Mas eu acho que, por outro lado, também é muito importante evitar, né, misturar as bolas, cara. Tipo, isso eu aprendi nos Estados Unidos, sabe? No Brasil, eu acho que existe uma certa confusão de esferas profissional, pessoal, né? Que eu acho que nos Estados Unidos é um pouco diferente. Pelo menos, assim, em ambiente universitário, não existe isso, sabe? Tipo, Corporativo também, escritório, cara, é muito. Não tem essas então, coisas, cara. eu vou contar uma história. É, eu dividia, né, um escritório, né, no departamento, né, de francês e italiano, com uma moça que é inclusive a metade brasileira, né? Ela não falava português, mas o pai dela era um judeu brasileiro. E na frente, no escritório da frente, tinha um professor peruano, né? E a mãe dela era peruana, né? Quando esse professor descobriu que ela era metade peruana, ele ficou maluco, sabe? E aí um dia eles se encontraram no elevador e ele começou a falar espanhol com ela e umas coisas muito bizarras, né? De acordo com ela, ele falou Virgem Maria, né?
Por que Virgem Maria te colocou aqui no elevador comigo? Uns papos assim completamente malucos, sabe? E daí ele começou tipo usar expressões peruanas específicas, né? De quem estava fletando e tudo mais. Né? E ela ficou extremamente incomodada e puta, sabe? Tipo, porque ela cresceu nos Estados Unidos com aquela cultura, mas com um certo contato com a cultura peruana. Né? Então, cara, tipo, e ele era conhecido exatamente por isso, sabe? Um professor conhecido por misturar esse tipo de coisa, né? Misturar, né, chaveco com trabalho e, sabe, colegas e tudo mais, né? E a mulherada, tipo, cara, tipo, odiava, sabe? E aí a minha colega, né, de escritório realmente entrou com uma reclamação formal contra ele. Eu não sei no que deu isso, né? Mas, então isso eu acho que, né, ilustra um pouco, né, a cultura que é latina, que a gente conhece, né, em que as coisas são um pouco menos delimitadas, né, é diferente, né, de um contexto, né, talvez mais global, ou não sei se eu posso dizer que isso é, talvez norte atlântico, eu diria, né, dos países, né, Europa e Estados Unidos, né, em que existe um pouco mais de delimitação, ou pelo menos, né, na Europa não latina, né, cada vez diminuindo mais, né, o escopo, mas, mas é como é, né, a gente sabe que a gente tem semelhanças, né, com os espanhóis, italianos. Mas então eu acho que é uma coisa mundial isso, né? É uma tendência mundial, eu diria, né? Colocar um pouco mais de. Talvez, cara, tipo, não tem porquê, sabe, você procurar uma parceira ou um parceiro, né? Dentro do ambiente de trabalho, sabe? Tipo, isso não é necessário e na maior parte das vezes não é próprio. Né? Essa é a minha opinião, é o que eu acho. Sucinto, né, professor? O Cadu tá falando aqui ainda sobre a árvore dele. O Rogério é muito invejoso, impressionante. De cima imagens. Fiz uma campanha informal para se mudar a programação visual da camisa da seleção, principalmente o escudo, que é uma mistura de cruz de Malta com suástica nazista. Tá aí. O Enio falando, onde se ganha o pão, não se come a carne, já diria Zebroides, né? Cadu falando, pessoas em posição de poder são perigosas, tem que desconfiar. E o Enio falou, inclusive o assediador é braço direito do Edinaldo e não foi demitido ainda. Demissão do Paiva está vinculada ao Ronaldo. Aí tá esse conflito de informações. A Alicia Klein escreveu uma coluna no UOL que repercutiu muito durante o dia de hoje, mostrando mensagens e afirmando que tem um veredito do juiz, condenando o Rodrigo Paiva, né? E aí agora estão falando que, pô, ele não tem nada a ver com isso. Vai ficar ruim para ela se ele não tiver nada a ver com isso, porque acho que vem processo, né, cara? Tá louco.